Olá, povo amigo, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Arlen Diniz e esse é o canal Teologia for You. Quero trazer aqui para você conhecimento bíblico, teológico, curiosidades bíblicas, de maneira simples, clara, objetiva, direta. E nós estamos falando já sobre a série apostólica, onde eu tenho trazido vídeos aqui falando sobre a vida, obra e morte, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando aqui na terra, operando o seu ministério terreno, ele tinha muitos seguidores. Esses eram chamados de discípulos. E do meio dos discípulos, ele chamou para si 12 homens, aos quais também chamou apóstolos. E esses homens responsáveis pela propagação do evangelho e pela expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo, até hoje tem nos inspirado, na obra, tem nos inspirado na vida cristã, muitos deles através do exemplo de vida, de dedicação, fidelidade ao Senhor e à palavra de Deus, como também através dos seus inscritos inspirados por Deus. Nós já falamos aqui sobre João, sobre Tiago, sobre Pedro e sobre André, sobre esses 4 apóstolos. Hoje eu quero falar sobre o 5º apóstolo, chamado de Mateus, ok? Então vamos lá, seja bem-vindo. Quero te encorajar a já sentar o dedo no like, dá um like aí, curte o vídeo. No final, se você não gostar, tira o like, ok? Dá uma passeada pelo canal. O canal é relativamente pequeno ainda, mas você pode ajudar a crescer. Então dá uma passeada pelo canal se você gostar do conteúdo, curte os vídeos, compartilhe os vídeos, nos ajude a propagar a palavra do nosso Deus, tá bom? Curta, compartilhe e não esqueça, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, nos ajude. Se inscreva no canal e tecle no sininho para ativar as notificações. E assim que tiver novos vídeos, você será avisado pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, não é? Ele também era conhecido como Levi. É um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, não é? Um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo e responsável por uma das maiores obras literárias do Novo Testamento. Um livro que nos traz muito mais conhecimento da obra e da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus segundo Mateus, não é? Então, o livro que ele escreveu direcionado aos judeus para mostrar a eles que Jesus era o Messias prometido. Isso nos indica uma característica de Mateus, que ele era um homem versado, ele era um homem que tinha condições, não é? Assim, intelectuais, ele era bem dotado intelectualmente, ao ponto de escrever esse livro, o Evangelho segundo Mateus. O que aparece também é que Mateus, em seus escritos, ele faz muita ligação com a Antiga Aliança, com o Velho Testamento, como nós conhecemos, com o que se cumpriu em Jesus. Então ele interliga um ao outro com bastante maestria, a fim de provar que Jesus ele era o Messias esperado, o que demonstra um alto conhecimento, um bom conhecimento, de Mateus quanto às sagradas escrituras de então, que era o Pentateuco, os Salmos e os Profetas, Então Mateus tinha esse conhecimento. Uma outra curiosidade acerca da vida de Mateus é que ele era possivelmente de Cafarnaum, e ali ele trabalhava. Mateus era um publicano. O que era um publicano? Um judeu que trabalhava para o Império Romano. Isso, Mateus era um cobrador de impostos. Em Cafarnaum, na sua cidade, existia uma coletoria, e ali naquela coletoria, Mateus trabalhava. Ali, naquele local, foi onde ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Foi onde o Senhor Jesus, ao vê-lo, o chamou para ser seu seguidor, e ele prontamente o seguiu. Mateus era um homem de posse. Ele, como coletor de impostos, ganhava muito bem, se vestia muito bem. Ele era, por ser publicano,
não muito bem quisto pela sociedade, pelo seu povo, pela sociedade judaica. Os judeus não gostavam de publicanos, os judeus viam publicanos como traidores da pátria, porque ele tirava, não é, para ganhar o seu, ele tirava o imposto a mais do seu próprio povo para passar para o Império Romano. E isso caía de muito mau gosto para os judeus. Mateus apresentava-se como, pelo que a gente pode ver, um homem que tinha posses, mas também ele era um homem hospitaleiro, porque quando Jesus o chama, depois de Jesus chamá-lo, nós podemos ver isso em Mateus capítulo 9, ele dá um banquete em sua casa e convida Jesus, mas não só Jesus, como outras pessoas, inclusive outros publicanos. Com certeza ele tinha posses, né, para poder oferecer esse banquete, e ali ele recebe todo mundo prontamente oferecendo aquele banquete, não é? Ele trabalhando na coletoria, como eu disse, Jesus vai passando por ali, e quando Jesus passa por ali, encontra Mateus, o chama, e Mateus o segue. E a partir daí, Mateus começa a fazer parte do grupo dos 12. Mateus começa, além de seguir ao Senhor Jesus, a passar para o colégio apostólico do Senhor Jesus. E eu queria falar com você aqui sobre alguns encontros que a Bíblia narra, né? Os evangelhos nos narra acerca desse contato, desses encontros de Mateus com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é na coletoria, né, quando ele deixa tudo e vai seguir ao Senhor Jesus, né? O chamado falou mais alto do que a posse, o chamado falou mais alto do que o posto, do que a postura na sociedade, do que, né, o trabalho que ele exercia. Quando Jesus o chamou, ele foi. Isso é o primeiro encontro dele. O segundo é na casa dele própria, na própria casa dele com o Senhor Jesus. Ele convida Jesus à sua casa. Um terceiro encontro nós podemos ver em Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao 8, quando ele, fazendo parte dos 12, ele é um dos 12 apóstolos, ele é enviado pelo Senhor Jesus, quando Jesus os envia de 2 em 2, para pregar o evangelho, para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Esse era o tripé que sustentava o ministério terreno de Cristo. Ele estava centrado ali, baseado, fundado nesse tripé, nessas 3 colunas: a pregação e o ensino das Escrituras, o evangelho do reino, a cura dos enfermos através da oração, usando o nome de Jesus, e também, em terceiro lugar, a libertação dos cativos por Satanás no poderoso nome de Jesus. Então Mateus é um daqueles que volta maravilhado porque os demônios se submetem a eles no nome de Jesus. Mateus é um daqueles que volta ali maravilhado porque os enfermos eram curados no nome de Jesus. E ouve também, ele é um daqueles que ouvem, né, quando Jesus disse: vocês devem ficar mais maravilhados pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida, não é? Então, enfim, esse é o terceiro momento. E um quarto momento que a Bíblia nos deixa saber é quando Mateus está com o Senhor também, ali na última noite de vida, no cenáculo, quando é celebrada a Páscoa do Senhor, e o Senhor celebra ali a ceia dele, né, junto com seus apóstolos, na sua última noite de vida. E ali Mateus sai juntamente com os demais, com exceção de Judas, para ir ao Monte das Oliveiras. E ele faz parte daqueles que ficam mais para trás, enquanto Jesus vai com Pedro, Tiago e João ao Getsemane, né, no lagar, na prensa de azeite. Muito bem. Quanto à história acerca da vida de Mateus, a história, né, a tradição histórica envolvendo a tradição cristã, diz que depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, Mateus saiu a pregar, como foi a ordem do Senhor ao ressuscitar: ide por todo mundo e pregai, não é, fazendo discípulos. Mateus foi, ele obedeceu como os demais. E diz a história que ele foi até a Pérsia, pregou na Pérsia, que hoje seria o Irã. Ele foi até a Macedônia, ele pregou na Síria, né, na Macedônia, que hoje é a Grécia, pregou na Síria, na Pártia e até
até a Etiópia, no continente africano. Diz a tradição, a história tradicional, que ele ali na Etiópia foi morto. Diz a tradição também, a história, é o que nós podemos apurar, de que o seu túmulo está em Salerno, na Itália, né, onde ele foi, né, sepultado. Mas morto ele teria sido na própria Etiópia, não é? Diz a história que ele foi morto à espada. Possivelmente, nós não temos como afirmar, mas possivelmente decapitado, assim como foi o apóstolo Paulo e outros, né, que serviram a Jesus. Então, Mateus foi um homem marcante, Mateus foi um homem que se converteu. Deus tirou ele de uma vida totalmente desagradável aos olhos do Senhor e ele se entregou ao Senhor Jesus Cristo, fez parte do colégio apostólico, foi um dos 12, escreveu o Evangelho segundo Mateus e foi servir ao Senhor com a sua vida. Há partes da história, alguns estudos dizem que esse fato dele ter sido funcionário do Império Romano lhe abriu algumas portas posteriores ali para ele chegar em determinados lugares pregando a palavra, o evangelho do reino. Com certeza também por isso foi perseguido. E na Etiópia, como eu disse, diz a história que ali ele foi martirizado como muitos dos apóstolos, né? Ele foi martirizado como muitos dos seguidores de Cristo. Foi morto à espada e que possivelmente essa morte tenha sido por decapitação. Tá bom? Essa é a história de mais um dos apóstolos do Senhor Jesus, dando seguimento à nossa série apostólica. Espero que tenha sido de bênção para você, espero que o vídeo tenha te abençoado, espero que tenha de alguma forma contribuído com o seu crescimento no conhecimento bíblico teológico e suas curiosidades. Tá bom? Que Deus abençoe. Voltamos em breve com mais um vídeo acerca de mais um apóstolo, dando seguimento à série apostólica. Gostou? Curta, não se esqueça, compartilhe e se inscreva no canal Teologia for You, para trazer a você conhecimento bíblico teológico e curiosidades bíblicas de maneira fácil, rápida, simples, direta e objetiva. Forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.